Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Unidade que transforma. A Igreja que Deus quer. Diversidade de governo. Lição 12. Texto básico: Tito 1, 5 a 9 e Efésios 1, 22, 4, 15. Introdução. Às vezes somos tomados pelo desejo simplório de que a igreja não tenha mais oficiais, nem sistema de governo, nem concílios, nem reuniões administrativas, nem planejamento algum. Pensamos, se a obra é de Deus, Ele que faça tudo do seu jeito, pela ação do Espírito. Isso é um grave erro. Pastores, presbíteros e diáconos foram instituídos no Novo Testamento para servirem a igreja como seus oficiais. Embora não tenha sido deixado um roteiro completo que estabeleça o sistema de governo a ser usado na igreja, há textos bíblicos que claramente apontam o rumo a ser seguido. É sobre isso que falaremos hoje. Tópico 1. Cristo, o cabeça. Efésios 1, 22, 4, 15. Cristo governa a igreja. Somente Cristo. É dele toda a autoridade e todo o poder. Efésios 1, 22. É ele quem dá as chaves do reino e quem valida no céu o que foi determinado em seu nome na terra. Mateus 16, 19. Ele é o cabeça da igreja invisível. Efésios 4, 15. A igreja formada por todos os salvos, de todos os tempos e de todas as partes do mundo. Igreja invisível. Mas ele é também o cabeça da igreja visível. Ele tem autoridade e governo sobre ela. Mateus 16, 18 a 19, Efésios 5, 23 e 24. A autoridade de Cristo sobre a igreja se apresenta nos seguintes pontos. Na instituição da igreja no Novo Testamento, Mateus 16, 18. B. Na instituição dos meios de graça sob a administração da igreja, ou seja, a palavra e os sacramentos. Mateus 28, 19 a 20, Lucas 22, 17 a 20 e 1 aos Coríntios 23 a 29. C. Na criação da estrutura da igreja, com seus oficiais, revestindo-os com autoridade divina. Mateus 10, 1, Mateus 16, 19, João 20, 21 a 23.
D. Em sua presença no culto e na administração da igreja. Mateus 18, 20, 2 Coríntios 13, 3. Tópico 2. O governo no Novo Testamento. Tito 1, 5 a 9. A igreja como a conhecemos hoje, com sua estrutura administrativa definida, com autoridades e concílios superiores, nem sempre teve essa mesma organização. Depois do Pentecostes, o número de cristãos aumentou rapidamente. Centenas de pessoas passaram a fazer parte da igreja. Cuidar de todas as necessidades dos convertidos tornou-se tarefa pesada demais para os 12 apóstolos. Eles não poderiam cuidar do ministério da palavra e da assistência social sem que um dos dois importantes trabalhos ficasse prejudicado. Nesse contexto, pelo voto direto da comunidade, foram eleitos 7 diáconos. Atos 6, 1 a 7. Sua tarefa consistia em servir as mesas, muito embora não deixassem de ser pregadores, como mostram os exemplos de Filipe, Atos 8, 29 a 40, 21, 8, e Estevão, Atos 6, 8 e 9, Atos 7, versículo 2. Somente quando Estevão morreu, apedrejado pelos judeus, foi que, de fato, a igreja cresceu além de Jerusalém. Embora a ordem de Cristo na sua ascensão tenha sido para que testemunhassem, não só em Jerusalém, mas também na Judéia, toda a província, em Samaria, a província vizinha, e nos confins da terra, Atos 1:8, foi preciso uma perseguição para que eles obedecessem ao mandato. Com a fuga dos cristãos que estavam em Jerusalém, o evangelho foi pregado até os pontos mais remotos do Império Romano. Muitas igrejas foram fundadas, e a região da Ásia Menor tornou-se um solo muito fértil para o evangelho. Em Atos 20:17, é dito que já havia uma igreja em Éfeso, e ela contava com presbíteros, os quais Paulo convocou para uma breve palavra de exortação e despedida. No versículo 28, esses presbíteros são chamados de bispos e são exortados a pastorear a igreja. Em Tito 1, 5 e 7, percebemos que Paulo ora usa o termo presbítero, ora usa bispo, como querendo enfatizar diferentes aspectos do mesmo ofício. Segundo comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, presbítero sugere o caráter, maturidade espiritual do oficial, e bispo, o seu encargo. Outros termos também são adotados para designar a liderança na igreja primitiva, tais como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11.
Por causa de diferentes interpretações desses termos usados, algumas correntes surgiram, cada uma com um modelo administrativo próprio. A seguir, veremos as principais. Tópico 3: Formas de governo. Ter um governo de igreja local organizado é algo desejado pela palavra de Deus. A instrução de Paulo a Tito foi a seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Tito 1:5, confira Atos 14:23. A sequência dessa passagem nos ensina que somente um governo de homens íntegros e conhecedores da palavra é que as heresias seriam dissipadas. Tito 1:9. Tito deveria promover um governo sadio, o quanto antes, para fazer calar aqueles que tentavam perverter as famílias da igreja de Creta. Tito 1:11. Embora haja algumas variações, podemos claramente distinguir 3 tipos básicos de governo de igreja em nossos dias. A. Congregacional. Este modelo apresenta, na maioria das vezes, 2 oficiais, pastores e diáconos, sendo que presbíteros são encontrados mais raramente. No entanto, nesse sistema, o poder de governo pertence aos membros da igreja, que têm autoridade para resolver seus próprios assuntos. Os oficiais não têm poder de governo além do que possuem como membros da igreja. As igrejas com sistema de governo congregacional tendem a ser autônomas, sem dependência de concílios denominacionais, e todas as decisões, quer administrativas, doutrinárias ou disciplinares, são tomadas por toda a igreja em assembleia. Cada igreja é independente. Porém, existe comunhão de uma com as outras, por meio de convenções, reuniões e congressos. Esse não é o sistema encontrado no Novo Testamento. Uma das falhas desse tipo de sistema é que, como as igrejas são autônomas e independentes, não há uma instância superior a qual apelar quando decisões arbitrárias são tomadas na igreja local. Fazem parte deste grupo os batistas, os congregacionais, diversos grupos pentecostais e outras denominações independentes. B. Episcopal. O nome episcopal vem do grego episkopos, que significa bispo. Portanto, o governo episcopal é aquele que é regido por bispos. Eles exercem a autoridade final sobre todas as questões dentro da igreja, e até mesmo os pastores são ordenados pela imposição de suas mãos. A igreja local possui diáconos, os quais têm como obrigações, além do serviço, o ministério da palavra.
No sistema episcopal, os diáconos são praticamente copastores. Dentro da estrutura hierárquica, o pastor da igreja responde diretamente ao bispo responsável pela região eclesiástica. O bispo é a autoridade máxima, portanto, único responsável pela distribuição de pastores no seu campo de trabalho, e pode ou não ouvir a comunidade local antes de fazer isso. Esse também não é o sistema encontrado no Novo Testamento. Para defender sua forma de governo, os episcopais argumentam que, na igreja primitiva, os líderes, ou seja, os apóstolos, tinham grande autoridade sobre as igrejas locais. Nesse sistema, o poder da igreja fica centralizado em poucas pessoas. A comunidade dos crentes não tem nenhuma participação no governo da igreja. Pertencem a esse grupo de igrejas os luteranos, os metodistas, os anglicanos e, com algumas variações, a Igreja Católica Romana. Aproveitando-se do personalismo e da centralização do poder proporcionada por esse sistema de governo, algumas igrejas neopentecostais o têm adotado também. C. Presbiteriano. O presbiterianismo é o sistema representativo encontrado no Novo Testamento. É democrático, pois a igreja é administrada por um corpo de presbíteros eleitos pela Assembleia da Igreja. Atos 14, 13. A administração da igreja é feita por concílios, sendo o menor submisso ao maior. São estes os concílios. Conselho, formado na igreja local pelo pastor ou pastores e pelos presbíteros. Presbitérios, formado pelos pastores de uma região e presbíteros representantes da igreja. Sínodo, formado por representantes dos presbitérios. Supremo Concílio, também formado por representantes dos presbitérios. Neste sistema, as igrejas possuem um governo próprio, mas com submissão a uma estrutura superior. Um claro exemplo desse sistema é encontrado no Concílio de Jerusalém, Atos 15, 1 a 35, 16, 4, em que os líderes das igrejas se reuniram para tratar de questões relacionadas à aceitação dos gentios no corpo de Cristo. A assembleia toda recepcionou Paulo e Barnabé, Atos 15, 4. Mas não foi toda a assembleia que tratou do assunto, nem algum bispo. Quem discutiu o problema e tomou a decisão foram os apóstolos e os presbíteros, Atos 15, 2, 6, 23, 16, 4. Após a decisão do concílio, o parecer foi comunicado às igrejas locais para que o observassem. Outro exemplo é a ordem que Paulo deu aos presbíteros de Éfeso para se encontrarem com ele em Mileto, Atos 20, 17. A igreja
era pastoreada por presbíteros ou bispos. Atos 20, 28. Conclusão: Cristo é o cabeça da igreja, e ele mesmo delegou a homens piedosos a tarefa de governar o seu povo. Foi Cristo também quem estabeleceu a estrutura da igreja do Novo Testamento, ao escolher 12 apóstolos para propagar o evangelho em todo o mundo. Portanto, cabe a nós, como membros do seu corpo, submetermos-nos a essa autoridade, ou a essas autoridades. Romanos 13, 1. 2 Timóteo 2, 2. Imitarmos a sua fé, Hebreus 13, 7. E obedecermos a eles com alegria, Hebreus 13, 17. Aplicação: a Igreja de Cristo tem líderes e um sistema de governo estabelecido pelo Senhor e seus apóstolos no Novo Testamento, para administrá-la até que ele volte. Converse com seu pastor e procure meios de ajudá-lo em seu ministério. Respeite a autoridade e as decisões do conselho e da junta diaconal de sua igreja. Concluímos a leitura da lição 12, Diversidade de Governo, texto básico, Tito 1, 5-9, Efésios 1, 22, 4, 15. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.